A ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, uma das principais condenadas na Operação Sevandija, pode ter de volta os direitos políticos. Essa é uma das principais reviravoltas da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou conversas telefônicas que serviram de base para condenar os réus. Hoje o SP Record vai explicar por que essas conversas telefônicas foram consideradas irregulares. Documentos com as transcrições das interceptações telefônicas da Operação Sevandija podem não ter valido para nada, ainda que tenham sido fundamentais para descobrir o esquema de corrupção que desviou mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos de Ribeirão Preto. Tudo corre o risco de ser anulado. Infelizmente, o crime de corrupção, a maior esquema de corrupção que ocorreu em Ribeirão Preto, desviando milhões, e por questões processuais, o processo volta a estaca zero. O alerta vem após uma decisão polêmica. A sexta turma do STJ decidiu por unanimidade que são ilícitas as provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e todas as outras produzidas por conta das conversas gravadas. Por isso, o juiz de primeira instância terá de analisar todos os processos de novo. E as condenações da Sevandija só serão mantidas se os autos tiverem outros elementos de prova que sustentem as decisões. Este advogado explicou como o STJ embasou a decisão. É mais ou menos como se você não tivesse nenhum elemento de prova contra uma pessoa, interceptasse as ligações dela para, a partir do que ela falasse, tentar processá-la. Isso é vedado pela legislação brasileira, vai contra o devido processo legal e é por isso que essas interceptações foram canceladas pela Justiça. Ainda segundo o advogado, um outro argumento seria o de perseguição a partir das escutas sem fundamento. Basicamente, poderia-se gravar uma ligação de uma pessoa, tentar identificar que ela comete alguma ação criminosa para, a partir daí, fazer a apuração. O processo penal diz que é o inverso, você tem que ter uma denúncia, você tem que ter elementos de prova suficiente para ensejarem a capacidade de fazer uma interceptação telefônica para que se comprove aquilo que você já suspeita. No julgamento transmitido online, o ministro fez uma crítica à decisão de primeira instância. Eu, pessoalmente, há tempos eu tenho dito que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a falta de fundamentação. Me incomoda demais, às vezes, perceber o juiz abrir mão de sua competência, de sua obrigação e simplesmente endossar aquilo que lhe é apresentado. A decisão do STJ atende ao pedido da defesa do ex-secretário de administração da gestão Darcy Vera, Marco Antônio dos Santos, condenado à prisão. O advogado dele, Flaviano Adolfo de Oliveira Santos, defendeu a anulação das provas por considerar que não houve fundamentação nas decisões da Justiça de Ribeirão Preto, que possibilitaram o prolongamento das escutas. Várias delas ajudaram a provar os crimes. Não brinca comigo, não. Se eu abrir a boca, só elege 2 na Câmara da nossa base. Só elege 2. E eu não estou brincando. Acaba com a minha carreira, eu vou acabar com a carreira de todo mundo. Cansei, Marco. Eu cansei, cara. Eu cansei. Respeita os caras e manda os quase 60 embora do Maurício para ver se ele aguenta não é esse o caminho. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Ele não consegue segurar 60 pessoas desempregadas na rua. Tá ele bom, não dá conta. Tá bom, eu vou fazer isso. Agora quero ver você segurar. Eu vou fazer isso. Vou chegar e dou um limpa no Giló, um limpa no Maurício. A semana que vem, dá um desespero todo mundo, não resolveu nada. Definitivamente perdemos 2 votos, definitivamente. Depois de uma coisa dessa, não tem voto. Pô, cara, mas eu continuo até... de gratidão. Mas que gratidão, meu? Gratidão em política, Darcy. Isso aí não existe. Isso aí você sabe que não existe. Isso aí existe interesse. O Ministério Público informou que pretende recorrer da decisão do STJ, que se refere a aspectos formais do processo e não examinou o mérito da condenação dos envolvidos. A dúvida agora é com relação a Darcy Vera, que teve os direitos políticos cassados, foi condenada e atualmente está em liberdade. O envolvimento da ex-prefeita com o esquema de desvio de dinheiro público só foi descoberto por causa das interceptações telefônicas. A advogada de Darcy disse que, por enquanto, não vai comentar o assunto. Segundo este advogado, presidente de uma associação de combate à corrupção, existe a possibilidade de Darcy Vera ter o processo anulado e recuperar os direitos políticos. Certamente, havendo
um processo que vai começar do início, tecnicamente ela não tem condenação. Não tem condenação de primeira instância e não tem condenação de colegiado, que é o requisito da lei da ficha limpa. Então, em tese, os direitos políticos dela serão restabelecidos, restaurados, e numa futura próxima eleição, ela, em tese, está livre para se candidatar. A Operação Sevandija foi deflagrada em 2016. O esquema de desvio de recursos envolvia empresários, advogados, secretários municipais, vereadores e a ex-prefeita. O dinheiro foi usado na compra de carros de luxo e até uma fazenda, que foram encaminhados para leilão. As buscas e apreensões que culminaram com a apreensão de bens dos envolvidos também podem cair por terra. Todo esse trabalho de anos, ele volta ao ponto de partida, a estaca zero. E aí os efeitos são danosos para a sociedade, para a própria justiça fica um pouco desmoralizada, né? Porque tantos anos colhendo provas, dando sentença, fazendo um processo e depois comprova-se ou julga-se que esse processo não cumpriu, vamos dizer assim, para os leigos entenderem, as regras do jogo, as regras do processo. E aí tem que fazer de novo para fazer de acordo com as regras certas, com os princípios corretos. Nós entramos em contato com as defesas dos envolvidos na Operação Sevandija e todos os advogados disseram que só vão comentar o assunto depois do julgamento do mérito da ação no Superior Tribunal de Justiça.